Bem-vindos ao lado oculto do átomo. Desde sempre. Você já parou para pensar que, enquanto vivemos nossa rotina limitada aqui na Terra, o universo está ensaiando um balé de forças colossais sobre nossas cabeças? Em 2026, o Brasil não será apenas um observador passivo. Teremos um assento na primeira fila para eventos que desafiam a nossa compreensão da física e da escala cósmica. Muitos olham para o céu e veem apenas pontos de luz. Mas aqui, no lado oculto do átomo, nós vemos a engenharia de Deus, ou se preferir, a perfeição da matemática universal. O que a revista Veja anunciou recentemente não é apenas uma agenda de eventos. É a convergência de ciclos astronômicos que levam milhares de anos para se alinhar. De anéis de fogo a chuvas de detritos espaciais que cruzam o vácuo há éons, 2026 será o ano em que a humanidade será lembrada de sua pequenez. Prepare o seu telescópio, ou apenas os seus olhos, porque hoje o roteiro é o futuro. E o futuro é assustadoramente grandioso. Capítulo 1. O eclipse de 17 de fevereiro. O teste da relatividade. O primeiro grande marco de 2026 ocorre em 17 de fevereiro. Um eclipse solar anular. Mas para entender o que isso significa para a ciência real, precisamos ir além da sombra. A ciência do alinhamento, SYZYY, um fenômeno que chamamos de eclipse é, na verdade, uma cisígia. É o alinhamento perfeito de três corpos celestes em um sistema gravitacional. Em fevereiro, a Lua estará em um ponto de sua órbita chamado apogeu, o ponto mais distante da Terra. Por estar menor no céu, ela não conseguirá cobrir o disco solar por completo. O resultado, o lendário Anel de Fogo. Mas aqui entra o lado oculto. A luz que você vê escapando pelas bordas da Lua não é apenas brilho. É radiação que viajou 150 milhões de quilômetros para ser dobrada pela gravidade da Lua. Você sabia que foi durante o eclipse solar, em Sobral, no Ceará, que a humanidade provou que o espaço é curvo? Einstein previu que a massa do Sol dobraria a luz das estrelas ao fundo. Em 2026, cada vez que o Sol se esconde, estamos testemunhando a relatividade geral em tempo real. A gravidade não é uma força de atração, é uma deformação no tecido da realidade. E em 17 de fevereiro, essa deformação será visível a olho nu. Capítulo 2. O eclipse total de 12 de agosto, a escuridão que revela. A Veja destaca o eclipse de 12 de agosto como o auge do ano. Embora a totalidade seja visível com mais força no hemisfério norte, o Brasil sentirá os efeitos da penumbra. Mas o que acontece com a física do planeta nesse momento? Quando a Lua bloqueia o Sol, a temperatura da alta atmosfera cai drasticamente em questão de minutos. Isso gera ondas de choque térmico que viajam pela ionosfera. Para os entusiastas do átomo, isso é um laboratório vivo. A radiação UV é cortada repentinamente, alterando o estado de ionização dos gases atmosféricos. É como se a Terra respirasse fundo por alguns minutos. Evidência real. Historicamente, eclipses totais permitem que vejamos a coroa solar, uma região onde a temperatura sobe para milhões de graus Celsius, inexplicavelmente mais quente que a superfície do Sol. Em 2026, satélites e observatórios terrestres estarão apontados para essa anomalia térmica. É o lado oculto da termodinâmica desafiando as leis que aprendemos na escola. Capítulo 3. Superluas. A dança das marés e o perigeu. 2026 será o ano das superluas. Mas vamos parar com o misticismo e focar na mecânica de Newton.
A Lua não estica. Ela não cresce. O que acontece é o perigeu. A órbita da Lua não é um círculo perfeito. É uma elipse, como se alguém tivesse puxado um círculo pelos lados. Quando a Lua atinge o ponto mais próximo de nós, cerca de 363 mil quilômetros, ela se torna a superlua. O impacto atômico e geológico, a força gravitacional, segue a lei do inverso do quadrado. Isso significa que, na superlua, a puxada gravitacional sobre os oceanos da Terra é significativamente maior. Não é apenas o mar que sobe, a própria crosta terrestre se eleva alguns centímetros. Estamos falando de trilhões de toneladas de água e rocha sendo movidas por um vizinho silencioso. Se você sente que seu humor muda ou que o mundo parece mais pesado em dias de superlua, saiba que, fisicamente, você está sob uma influência gravitacional maior. Os átomos do seu corpo respondem à mesma lei que rege as galáxias. Capítulo 4. As Perseidas e o plasma atmosférico. Para fechar o espetáculo de 2026, teremos as chuvas de meteoros Perseidas e Geminídeas. A Veja confirma: o Brasil terá visibilidade privilegiada. Mas esqueça o termo estrela cadente. Isso é ficção. O que você verá são fragmentos do cometa Swift-Tootle. Esses detritos estão vagando pelo espaço há milhares de anos. Quando a Terra, em sua órbita de 107 mil quilômetros UH, atropela essa nuvem de detritos, o resultado é violento. A física do brilho. Um grão de poeira do tamanho de um grão de arroz entra na atmosfera a 60 quilômetros por segundo. O ar à frente dele não tem tempo de sair do caminho e é comprimido. Essa compressão gera um calor de 1650 graus Celsius. O átomo de gás da nossa atmosfera perde elétrons. Ele se torna um íon. O que você vê no céu não é o fogo do meteoro, é o plasma, o mesmo estado da matéria que compõe as estrelas. Você está vendo a química básica se transformando em energia pura diante dos seus olhos. O legado de 2026. 2026 não é apenas um ano no calendário. É um lembrete de que a Terra é uma nave espacial viajando por um ambiente hostil e maravilhoso. Cada evento que discutimos aqui, do eclipse à chuva de meteoros, é uma peça do quebra-cabeça que compõe o lado oculto do átomo. A ciência não é algo que acontece apenas dentro de laboratórios com jalecos brancos. Ela acontece acima de nós a cada segundo. Se você chegou até aqui, você não é apenas um espectador. Você é um buscador da verdade.